Glória a Deus. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim: Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Versículo 2 diz assim: Porque a lei do Espírito da vida em Jesus Cristo livrou você da lei do pecado e da morte. Agora vamos para o versículo 10. Se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Agora vamos lá no 14, versículo 14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Versículo 15, porque vocês não receberam o espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados. Outra tradução diz com temor, com medo, mas receberam o espírito de adoção, pela qual clamamos Abba Pai. Versículo 16, o próprio Espírito confirma em nosso espírito que somos filhos de Deus. Versículo 17, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E se com Ele sofremos, com Ele também sejamos glorificados. Versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Versículo 31, que diremos então, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Igreja, amados, nesta noite, aprove a Deus nos trazer uma palavra de consolo em nossos corações, uma palavra de discernimento e de orientação. No livro de 1 Tessalonicenses 5:23, coloca aí por gentileza, 1 Tessalonicenses 5:23, eu quero, olha só, o mesmo Deus da paz o santifica em tudo, e que o Espírito, olha só, o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis, né? Eu queria que você notasse aí, e que o Espírito, a alma e o corpo. Então, queridos, o que a Bíblia nos ensina? Que nós somos, Deus é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E nós também somos três, nós já temos ministrado isso aqui. Então aqui, segundo essa passagem bíblica, está muito claro ali, nós somos corpo, aqui está o nosso corpo, né? Meu corpo, o seu corpo, o nosso corpo, ele se comunica com o exterior. Quando vocês entraram aqui na igreja, nós fomos, cumprimentamos vocês. Então, nosso corpo é que faz comunicação, né, entre nós e as outras pessoas. Dá um abraço, cumprimenta, fala. Então, nosso corpo ouve, é comunicação com o exterior. E nós somos corpo, nós somos alma. A alma é o nosso intelecto, aqui é a nossa mente, os nossos pensamentos, o nosso sentimento. Então, a nossa alma, que é a nossa inteligência, o nosso pensamento, ela se comunica como? Com nós mesmos. O nosso corpo se comunica com a outra pessoa, com as outras pessoas. E a nossa mente, você está aqui agora pensando o que o pastor está falando, será que é de Deus, não é de Deus? Você está pensando um monte de coisa aí, entendeu? A sua alma comunica com você mesmo, você falando, né, eu falando com eu falando comigo. Então, a alma é isso. E nós somos espírito, corpo, alma e espírito. A Bíblia nos diz aqui em Romanos, no texto de Romanos 8 mesmo, nós vamos ver que a Bíblia fala que 8,16, vamos olhar aqui, 8,16, o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E tem outra passagem também, querido, que nos fala que o Espírito de Deus, né,
aqui ele está falando, nosso espírito, o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito. Ou seja, o Espírito de Deus fala com o meu espírito. O Espírito de Deus se comunica com o seu espírito. Então, o corpo comunica com as pessoas, vamos dizer assim. A alma, eu me comunico comigo mesmo. E o meu espírito se comunica com Deus. Deus se comunica principalmente com o meu espírito, com o teu espírito. Quando Deus quer falar com você, então, normalmente, não é só assim, né? Evidentemente, mas Deus fala, o Espírito Santo fala com o teu espírito. Então, eu posso estar falando com você aqui e gesticulando. Então, o meu corpo, né? A minha voz, meus gestos, né? O meu corpo está comunicando, a minha voz está comunicando. Ao mesmo tempo, eu estou pensando aqui alguma coisa. Eu posso estar falando e pensando alguma coisa. E ao mesmo tempo, eu posso estar falando, eu posso estar pensando na minha alma, mas eu também posso estar ouvindo a voz de Deus no meu espírito. Porque Deus nos deu essa capacidade. Então, quando a Bíblia diz, quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós. Então, o Espírito Santo de Deus habita em nós, falando aonde? No meu espírito, no seu espírito. E qual que é a importância disso para nós, queridos? Porque nós lendo esse texto aqui de Romanos 8, nós vamos ver, querido, as falhas e os erros que muitas vezes nós cometemos, mas como foi pregado aqui pelo Marquinhos e tudo mais, que na infinita misericórdia do Senhor, Jesus morreu na cruz para perdão dos nossos pecados. Mas aqui neste texto, nos mostra, querido, que aquele que anda pelo corpo, né, pelas obras da carne, em Gálatas 5, versículo 19 a 21, podia colocar aqui, fazendo favor, você vai ver, queridos, que as obras, que o nosso corpo, ele pende para essas coisas. A Bíblia diz que ele é inclinado para essas coisas. Aqui em Romanos 8 mesmo, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, continua, passa o próximo, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixas, discórdia, divisão, facções. Ou seja, se você até o 21, você vai ver que as obras da carne são isso. E aqui em Romanos 8 deixa muito claro que quem pende, é inclinado para a carne, se torna inimigo de Deus. Então, quem anda pela carne praticando essas obras que nós lemos aqui, é inimigo de Deus. Então, as pessoas do mundo, as pessoas que estão sem Cristo, na verdade eles andam só praticando as obras da carne, faz o que o sentimento, o que a carne deles diz para fazer. Eles são inimigos de Deus, é a Bíblia que diz. Por outro lado, querido, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13 e 14, coloca aí para nós, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13 e 14. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Paulo está falando como era a pregação de Paulo, deles, né? Mas é ensinada pelo Espírito Santo, conferindo coisas espirituais, olha aqui, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Verso 14. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural é aquele que anda pelo seu intelecto, pelo seu sentimento. E aqui nós vimos que o homem carnal é inimigo de Deus, mas o homem natural que anda só pelo seu intelecto, pelo seu sentimento, ele não pode compreender as coisas de Deus. Então vamos recapitular, eu queria que vocês entendessem bem o que nós estamos falando aqui. O homem carnal é inimigo de Deus, que anda pelas obras da carne. O homem natural, ou seja, que anda só por seus pensamentos, toma as decisões por si só, o homem natural, ele não compreende as coisas de Deus. As coisas de Deus são espirituais, porque as coisas de Deus são compreendidas ou são discernidas espiritualmente. Em terceiro lugar, o homem espiritual, aqui nós vimos,
discerne todas as coisas. A mulher espiritual discerne todas as coisas. O que é uma mulher espiritual? O que é um homem espiritual? Aí nós vamos ver aqui no texto que o homem espiritual e a mulher espiritual é aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, queridos, se nós optarmos de sermos uma pessoa carnal, somos inimigos de Deus. Se nós optarmos de ser uma pessoa só intelectual, nós não vamos compreender. O pastor está pregando, os irmãos pregam, eu não entendo nada, porque o meu intelecto não entende. Mas quando a gente se torna um homem ou uma mulher espiritual, nós entendemos as coisas do Espírito Santo de Deus. Então, nesta noite, Deus tem um desafio para mim e para você: nos tornarmos homens e mulheres espirituais. Irmãos, há muitos anos atrás, por volta do ano de 1517, um padre chamado Lutero, estava lá na sua igreja, né, esse padre, um teólogo, um estudioso. Só que aí, ele, apesar de ele estudar muito, ser um teólogo, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus abriu o entendimento. E quando ele leu Romanos 1,17, pode colocar aí, Romanos 1,17, ele leu isso, olha só: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito. O que está escrito ali? O justo viverá pela fé. Esse homem que estava numa religião, que tinha uma formação, que tinha teologia, esse homem teve um discernimento pelo Espírito Santo de Deus, que o justo viverá pela fé, não é pelas obras. Por isso nós estamos falando, por isso que a Bíblia diz que as obras não vai levar você ao céu, as suas obras. Nós, como cristãos, como homens e mulheres espirituais, devemos produzir sim boas obras, mas não são as boas obras que vai te levar para o céu. As boas obras são fruto de um homem e de uma mulher espiritual e transformada, que nasceram de novo. E este homem é Lutero. Irmãos, a partir daí ele foi expulso da igreja que ele estava, esse padre, e começou-se a crescer novamente, vamos dizer assim, o cristianismo, os cristãos, né, os evangélicos, vamos chamar assim, para ficar mais fácil o discernimento e o entendimento. Então mudou-se a nossa história, a história da humanidade, através de um discernimento que esse homem teve. Então, querido, a Bíblia aqui no capítulo 8, ela nos traz muitos discernimentos, que nos tira muitas vezes, como este homem, como Lutero, que estava equivocadamente numa religião, há muitos anos, formou, estudou, já era um sacerdote, mas ele estava equivocado. E aqui, neste texto, principalmente, somado com esses textos que nós lemos aqui, nos dá um discernimento, nos dá um entendimento, nos leva a um lugar onde nós falamos: espera aí, será que a minha vida está sendo uma vida religiosa só? Ou será, queridos, que eu sou um homem ou uma mulher espiritual? Será que eu aprendi o que eu tenho aprendido dentro das igrejas evangélicas mesmo? Muitas vezes, muitas igrejas, muitos ensinadores ensinam a gente a andar pelas obras da carne. Ó, você faz boas obras, você vai morar no céu. Ou então, os movimentos que são feitos hoje, muitas vezes, são movimentos de sentimento. As pessoas e choram e tal, mas não é o seu espírito, são só sentimentos. E o diabo, sabedor e observador dessas coisas, ele começa a trabalhar nas nossas vidas para impedir que nós nos tornemos homens e mulheres espirituais. Porque, querido, o homem e a mulher espiritual aqui é aquele que é filho de Deus. Por que ele é filho de Deus? Porque ele é guiado
pelo Espírito Santo de Deus, ele tem direito a desfrutar das heranças e das promessas de Deus. Não sei se você está entendendo, não quero ser assim, não quero falar teologia para vocês, eu só quero que você entenda a importância de você entender isso. Porque o desafio é que as pessoas vieram para uma igreja e nesta igreja aprenderam a fazer boas obras. No outro lugar, o diabo sabedor, como eu estou dizendo, dessas coisas, começa a dizer, olha, se você fizer ajudar as pessoas, porque ajudar as pessoas é uma coisa agradável, não é? Você não sente bem quando ajuda as pessoas, mas isso não te leva à salvação. E o diabo começa a usar essas coisas. Outra coisa que é da sua obra, das obras, você fala assim, a mulher, se ela não vestir uma calça, se ela não cortar o cabelo, isso é obra, isso é uma coisa que você pode fazer. E nós lemos ali, que, Romanos 1,17, que o justo vive é pela fé, não é pelas obras. Então o inimigo começa a enganar as pessoas dentro das igrejas, e as pessoas começam a agir, querendo buscar a aprovação de Deus de uma forma que Deus não disse, para alcançar a salvação. Irmãos, não é pelas obras. Esse é o primeiro desafio. E as pessoas foram treinadas dentro das igrejas para buscar a aprovação de Deus pelas suas obras. Se eu guardar o sábado, eu vou morar no céu. Irmão, se você guardar o sábado, você pode até morar no céu, mas não é isso que te leva para o céu. Se eu não comer carne de porco, eu vou morar no céu, irmão. Se você não quiser comer carne de porco, manda lá para mim, lá para casa, que nós vamos comer, viu? Não tem problema nenhum. Mas não é isso que te leva para o céu. Aliás, essas coisas ainda podem te trazer, a Bíblia diz em Gálatas 3, que traz maldições para a tua vida. Porque essas coisas já passaram. A lei é perfeita, a lei de Moisés é perfeita, ela é boa, mas ela se cumpriu tudo em Jesus e ela foi para um tempo. O segundo desafio se trata da alma, dos sentimentos. Muitas vezes, querido, o diabo sabedor dessas coisas para enganar, e ele tem enganado a muitos. Aí o diabo, ele criou várias situações, que a maioria das pessoas hoje, mesmo dentro da barriga da mãe, já começa a ser rejeitado. Muitas pessoas nascerem lá, onde foram rejeitados pelos pais, pelas mães, foram molestados, sofreram muito na infância, foram abandonados, sofreram todo tipo de abuso, principalmente quando era criança. Então, essas pessoas são pessoas feridas na alma, ou seja, no seu interior, no seu sentimento. Pessoas que viveram uma pobreza muito grande, pessoas que viveram enfermidade muito grande, pessoas que viveram catástrofe muito grande, enfim, pessoas que foram muito feridas de alguma forma. Essas pessoas viram alvo fácil de Satanás, querido. Porque essas pessoas feridas, elas não conseguem, na maioria das vezes, se elas não forem curadas, caminhar com Jesus. Vou explicar para você entender. Por exemplo, uma mulher que foi ferida pelo pai, abandonada pelo pai, o pai era violento, o pai molestou, foi ferida pelo pai. Então essa mulher casa, mas ela sempre vai ver na figura desse marido aquele pai que fez aquele mal para ela de alguma forma, que abandonou. Ela casa uma vez, casa duas vezes, às vezes casa 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes e nunca dá certo. Ou então fica presa num casamento, mas infeliz. Por quê? Ela foi ferida em sua alma e ela não foi curada na sua alma, no seu sentimento, daquelas feridas que ela sofreu. Isto vale para os homens também. Vale para os homens também. Homens que foram feridos, homens que não tiveram um pai firme, um pai batalhador, um pai varão, vamos dizer assim, um pai que era autoridade. Ele não tem noção de autoridade.
Ele não sabe ser autoridade, porque ele não recebeu a autoridade. Muitas pessoas hoje, homens, estão vivendo uma vida dissoluta, uma vida totalmente perdida, porque não tiveram um pai que era autoridade, um exemplo de autoridade, a lei em sua vida. Você conhece alguém assim? Com certeza. Quem sabe você pode ter sofrido essas feridas. Então, queridos, não falo isso das feridas como uma coisa, como se você fosse culpada. Não é isso que o diabo quer. Mas nós lembra que já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então não há condenação pelo que você sofreu, ou mesmo pelo aquilo que você errou. Não há condenação. No entanto, quando você vem para Cristo, você está na igreja, por isso que nós temos ensinado, é por isso que na célula nós temos material para a célula. Esse material não é para você ficar teólogo, ficar decorando versículos, se achar bonitão, não. É para que isso venha curar as suas feridas, principalmente, mas não só isso, mas que venha curar. Um pastor, por exemplo, irmão, não pode estar aqui na frente se não for um pastor curado, porque eu também fui ferido na minha alma, eu também fui ferido no meu corpo, mas o pastor precisa ser um homem curado. Senão, se o pastor for um homem doente, as ovelhas serão ovelhas doentes. Se o líder de célula for um homem ou uma mulher, uma líder doente, ela também vai formar pessoas na célula doente. E por isso que é necessário que o líder de célula, nós temos trabalhado com os líderes de célula para que eles sejam curados. E para curar, queridos, muitas vezes dói, que imagine que você tivesse com uma ferida agora aqui, uma ferida no seu braço, aí eu pegasse uma agulha na ferida sua, e fosse lá e cutucasse a sua ferida, está doendo. Por quê? A palavra, quando ela confronta você, ela cutuca a sua ferida. Nós estamos falando aqui, vocês foram lembrando as feridas que vocês já sofreram na vida. Mas Jesus veio para te libertar, Jesus veio para te curar essas feridas. Seja feridas no corpo, na alma. Então é necessário, querido, que você aprenda da palavra de Deus, que você receba uma ministração, um ensino da palavra, que te ajude a você ser curado de suas feridas. Para que você possa ser uma pessoa bem-sucedida no casamento, na saúde, enfim, na sua vida. Então todos nós passamos diversos processos na vida. Para quê? Para sermos curados, para sermos transformados. As suas reações, a minha reação, na maioria das vezes a gente reage pelo que nós sofremos ou passamos no passado, pelo que aquilo que nós enfrentamos. Então você teve, por exemplo, uma mãe muito brava, um exemplo muito brava. Toda vez que o marido, que sua mulher falar com você mais alto um pouquinho, você fica doido também, que você lembra no seu inconsciente, mesmo que você não lembra minha mãe, mas sua reação imediata é de algo que você ainda não está curado, você está ferido ainda. Então é necessário que nós passamos por este processo. E você, querido, tem sido convidado por Deus para ser curado dessas feridas. Algumas pessoas não vão conseguir nos acompanhar. Por quê? Porque o nosso chamado é esse: ajudar a você ser transformado, ajudar você a curar essas feridas. E alguém, se você leva a agulhazinha no braço dela, ali no dodói dela, aí ela, eu vou embora, não volto aqui mais. Então algumas pessoas não vão conseguir nos acompanhar, porque não vão permitir que se mexa, que se passe um metiolate alizinho nas feridas. É muito gostoso você estar num lugar onde ninguém te confronta, todo mundo diz que vocês são bacana, legal, olha que bacana, você encontra os irmãos. Nós tivemos aqui ontem a conferência das irmãs, uma bênção de Deus. As irmãs se encontraram, estavam felizes, né? Mas foram confrontadas, viu, irmão?
Porque encontrar ali, elas se divertiram, teve premiação, teve um lanche muito gostoso, né? Isso é muito bom. Isso é a comunhão, é necessário. Mas é preciso que sejam curadas. Se você estiver num ambiente onde só essas coisas acontecem, só dessa forma, vocês são legal, Jesus é maravilhoso, vocês são tudo gente boa. Não é nada, se fosse gente boa, vocês não estavam aqui, nem eu. Nós estamos aqui porque nós não somos gente boa, porque o homem caiu desde lá do Éden. Desde o Éden nós somos pessoas inclinadas para o mal, para a obra da carne. Nós estamos aqui para sermos parecidos com Jesus. E quando você é confrontado com a palavra, irmão, não fique triste, não fique com raiva, não fique chateado com o pastor, com o pregador que está aqui ministrando, porque é necessário que você tenha uma vida transformada. Para aqui que nós lemos aqui, olha, irmão, você desfrute da filiação. Deus é um Deus Pai, mas não é um Deus Pai bravo, rigoroso. Vai ter o dia da justiça lá, que não vai ter misericórdia. Mas hoje Ele é um Deus de amor. Quando eu cheguei em Viçosa, dessa última vez nós viemos para Viçosa, Deus foi nos dando na caminhada algumas missões. A primeira missão, Deus disse: me pregue como um Deus de amor. Um Deus de amor, ou seja, um Deus de misericórdia. Então, desde o princípio, nós temos apresentado a vocês um Deus de amor, um Deus que perdoa. Ele está vendo os seus pecados, Ele está vendo os seus erros, Ele quer que você conserte sim, Ele quer que você ande corretamente sim, mas Ele é um Deus de amor, que Ele deu o seu Filho, que morreu na cruz por causa desses erros que você tem cometido. E agora Ele quer que você mude de vida, seja transformado, se pareça com Jesus e deixe o pecado, mas Ele é um Deus de amor. O segundo desafio que nós temos enfrentado aqui, é pessoas que já vieram de outras igrejas, né, de outras religiões, e chegam aqui e querem influenciar através das suas boas obras. São pessoas legais, boazinhas. Olha como é legal esse irmão, como é legal essa irmã, ajuda, é uma bênção. Mas não foram transformados, não se permitirem serem transformados, querido, para serem imagem e semelhança de Deus. Essas pessoas, querido, começam a viver pela lei, porque a lei são regras. Irmãos, cumprir regras é fácil. Por exemplo, pessoas que fumam, né? Por exemplo, Jesus liberta do cigarro, nós sabemos disso. Mas há muitas pessoas que deixam, que cumprem essa regra, não fumar, porque chega no restaurante e está escrito, não pode fumar aqui. A pessoa é viciada em cigarro, mas ela não fuma ali. Ela fuma em outro lugar, mas ali ela não fuma, ela cumpriu regra. Tem pessoas que vão ao médico, o médico falou, você tem que parar de fumar urgente, senão você vai bater as cachuletas. O que a pessoa faz? Ela cumpre a regra que o médico deixou, ela para de fumar, ela para de beber, que senão vai morrer. Ela cumpriu a regra, muitas vezes sem Jesus. Então cumprir regra é fácil, irmãos. Algumas são um pouco mais difíceis ou mais fáceis, mas nós temos essa capacidade de cumprir regras. Então você vai para uma religião que é uma seita, eles criam um monte de regras lá, e as pessoas cumprem as regras, e se sente mais importante que outras, porque olha, irmão, olha só, eu não tenho barba, tem igreja, por exemplo, que não permite que o homem use barba, tá vendo? Eu não tenho barba, você está barbudo, o Marquinhos chegou aqui, outro barbudo, ó, não está no céu, não pode entrar no céu. Claro que isso está errado, porque cumprir regras, o irmão fazer a barba e eu fazer a barba é fácil, irmãos. Uma regra bobinha, é ou não é? Fácil. Mas nós não fomos chamados só para cumprir regras, querido, porque é uma seita que ensina você a ficar cumprindo um monte de regras, porque o justo viverá pela fé. Aleluia, Jesus. E aqui, queridos, a Bíblia começa a dizer, com essa situação, começa a haver uma peneirada, começa a haver uma separação, porque aqueles que são da carne vão se juntar com quem? Com os carnais, com as pessoas do mundo.
vão viver como as pessoas do mundo, os carnais. E os sentimentais, vamos dizer, aqueles que foram muito feridos no passado, se eles também não forem curados, se os carnais não foram libertos, se os sentimentais não forem curados, eles vão acabar se unindo a outras pessoas feridas. Ah, o pastor, hoje assim, só por ser homem você já é opressor. E são pessoas feridas que pregam isso. Aí, vamos juntar, o pastor falou bravo ali, vamos na outra igreja onde o pastor é mansinho, fala assim bonitinho, e está todo mundo indo para o inferninho. Então, queridos, essas pessoas se juntam a outras pessoas feridas e pronto. E eles não percebem que eles estão muitas vezes caminhando para o inferno, porque o homem sentimental, o homem natural, o homem intelectual, eles não compreendem as coisas de Deus. É a Bíblia que diz. E ele começa a se afastar das coisas de Deus. Daqui a pouco ele vira uma pessoa carnal, e daqui a pouco está no mundo. Observe para você ver. Eu fui criada numa denominação onde também era um religioso e eu não percebia. Fui criado, fui ensinado, assim como Lutero foi ensinado a vida inteira, eu também fui ensinado na minha igreja a ser um homem religioso, que eu conseguiria agradar a Deus pelas minhas obras. E eu fazia boas obras, querendo agradar a Deus. Até que eu cheguei nesse texto, o Espírito Santo, né, e esses outros textos que nós lemos aqui, e outros, me deu um entendimento, não é pelas obras, é pela fé em Cristo Jesus. Nós nos tornamos justos, não foi por mim. Tudo que eu fizer, eu continuo sendo uma pessoa má. Por melhor obra que eu faça aqui na terra, eu continuo sendo uma pessoa má. Porque só há justiça em Cristo Jesus. Só há justiça lá naquele dia que Jesus morreu e ressuscitou na cruz. É ali que a sua justiça é a minha justiça. Então, todos nós que entregamos a vida para Cristo, agora somos bonzinhos. Não bonzinhos, né? A palavra certa é justo, ou seja, fomos justificados diante de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, agora somos amigos de Deus. Por causa do sacrifício de Cristo na cruz. Então Deus está te convidando, irmãos. Pastor, nós vamos passar por tribulações. Neste texto nós vamos passar por tribulações. Nós vamos passar por perseguições. Nós vamos passar por angústias, por tempos difíceis. Por que nós vamos passar? Para que você seja curado, seja transformado. Você e eu sejamos imagem e semelhança de Jesus. E você vai se fortalecendo. Eu vejo o Marquinhos trazendo uma palavra aqui. Eu vejo o Carlinhos. E já vou vendo as mudanças neles. O Carlinhos já foi de outra igreja também. Como eu também. Com certeza. Então a gente vai vendo as pessoas sendo mudadas, sendo transformadas pela palavra. Não é a igreja que é melhor ou pior. Não se trata de igreja. Se trata da palavra de Deus. Se trata do Espírito Santo de Deus, você permitir que o Espírito Santo de Deus trabalhe em sua vida. Só que, queridos, há pessoas que resistem ao Espírito Santo de Deus. No livro de João, no livro de Atos capítulo 7, versículo 51, está dizendo assim que sempre havia pessoas ali que sempre resistiam ao Espírito Santo de Deus. Então, há pessoas, como essas pessoas de Atos está falando do povo Israel no passado, que resistiram à voz do Espírito Santo de Deus. O livro de Apocalipse também fala, no capítulo 2, por exemplo, versículo 7, que é para a gente ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Então, não resista ao Espírito Santo de Deus, como aquelas pessoas, os hebreus, resistiram e morreram no deserto. Aqueles que resistem à voz do Espírito Santo de Deus acabarão morrendo no deserto, porque vão sair do Espírito, entrar no sentimento, do sentimento na carne vão para o mundo, virar inimigo de Deus. Então, ouça o que diz o Espírito Santo de Deus, ouça e não resista
ao Espírito Santo de Deus. Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar em tua vida, transformar a tua vida. Se entrega totalmente, querido, ao Espírito Santo de Deus. Não tenha medo. Você que foi ferido e machucado, se entregue ao Espírito Santo de Deus. Deixa o Espírito Santo de Deus te guiar, te conduzir no seu trabalho, no seu relacionamento, na sua vida, na sua saúde. Deixa o Espírito Santo de Deus, confia, Ele é Deus. Jamais Deus vai te levar para um buraco, para um abismo. Deus pode até te guiar para algumas provações, mas com um propósito muito bom, de te fazer uma pessoa parecida com Cristo, transformada e cheia do Espírito Santo de Deus. Então se permita, querido, não resista à voz do Espírito Santo de Deus. Resistir à voz do Espírito Santo de Deus é a pior coisa que um ser humano pode fazer. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Quando alguém estiver ministrando aqui pelo Espírito, segundo a palavra, então esquece que é uma pessoa que está aqui, mas é Deus falando com você a seu coração, te ensinando, te instruindo, querendo que você seja uma pessoa melhor. Que, olha só, quando você se tornar filho de Deus, para se tornar filho de Deus, aceitou Jesus, mas para tomar posse, precisa ser guiado pelo Espírito. Você começa a tomar posse das promessas de Deus, promessa de saúde, promessa de um casamento abençoado, promessa na família, promessas financeiras. Aí tem algumas pessoas que só pregam sobre dinheiro, por exemplo. Vocês já viram isso aí. E tem outro lugar que fala que nós nascemos só para sofrer. Se você está num lugar, você está debaixo de alguém que só ensina que só tem que sofrer, você vai passar a vida inteira só sofrendo. Mas aqui, o Espírito de Deus tem nos chamado para ensinar, para você tomar posse do reino de Deus, para você ser uma pessoa transformada e desfrutar das promessas de Deus. Amém, igreja do Senhor? Eu queria te convidar para você ficar de pé. Olha só, eu estava falando de João 7:37, de Jesus clamor de pé em alta voz, por isso que eu estou falando alto aqui. 7:38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva jorrarão do seu interior. Então, querido, aquele que é espiritual, rios de água viva, ou seja, o Espírito Santo de Deus vai jorrar de você, direcionando a tua vida, te dando caminhos para você andar. Rios de água viva vai jorrar, direcionando e te abençoando a sua vida. Agora o homem carnal, o homem intelectual apenas, irmãos, o que vai jorrar dele são outras coisas. Do carnal, o que vai jorrar dele é o pecado. O intelectual apenas, que vai jorrar dele é sabedoria humana, que para Deus é loucura, ou seja, vai tropeçar. Mas o homem espiritual, a mulher espiritual, rios de água viva. Siga esses rios de água viva e seja muito abençoado em nome do Senhor Jesus. Fecha teus olhos para nós orarmos pela tua vida. Amado Deus, em nome do Senhor Jesus, esses justos aqui, Pai, todos eles, os que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir no YouTube, esses justos viverão pela fé. Coloca fé e mais fé, fé em fé no coração deles, meu Pai, para que eles possam suportar os momentos de provações, para que eles possam permanecer na tua presença, para que eles possam ser mais que vencedores aqui, conforme a tua palavra, em todas as coisas. É todas as coisas, meu Pai, eles precisam saber que é todas as coisas mesmo. Então que eles sejam mais que vencedores em todas as coisas, que esteja de acordo com teus planos, com teu propósito, com teus projetos, com a tua vontade, que eles sejam mais que vencedores. E aqueles que ainda estão cheios de feridas em seus corações, no seu interior, Pai, cura essas feridas agora, ferida da alma, cura, Senhor. Só o Senhor, Espírito Santo de Deus, pode fazer isso.
Visita o profundo do coração dessas pessoas, pessoas muito feridas, muito machucadas, meu Pai, aqui neste lugar. Cura essas feridas em nome do Senhor Jesus. Cura, passa um bálsamo curando, um óleo, meu Pai, curando essas feridas. Ah, Senhor, faz um milagre, cura essas feridas, cura o mais profundo dessas feridas, em nome do Senhor Jesus. Que aqueles que estão com dificuldade de liberar perdão porque foram feridos, cura essa ferida para que eles liberem perdão agora, em nome do Senhor Jesus, e possam prosseguir como seus filhos, recebendo as suas bênçãos em nome de Jesus. A igreja diga